Vamos dar início à nossa reunião mensal, quer dizer, abrindo os trabalhos do semestre, né? Hoje nós vamos ter o prazer aqui, e vai ser um pouco diferente, porque não é assuntos que a gente trata muito aqui. Então, o Rodrigo, nosso colega assistente aqui, e o Luca R4 vão trazer essa questão das drogas psicodélicas e as possibilidades em psicoterapia. Eles vão fazer uma apresentação e aí a gente abre uma conversa. Tá bom? Podemos? Podemos, Rodrigo. Obrigado. Um bom dia a todos, um prazer estar aqui, revendo tantas pessoas significativas para mim, o Oswaldo, o Luca, o Felipe, né? E a ideia é trazer um panorama geral, né? Trazendo algumas coisas do que, enfim, para um alinhamento aí sobre o que está sendo falado sobre substância, tratamento psicodélico, psicoterapia assistida com psicodélicos, né? E aí o Lucas vai complementando com aspectos mais técnicos, né? Mas é que eu estava aqui, eu sentei aqui, não sei se todos sabem, mas o IPQ fazia pesquisas com LSD nos anos 60, né? Tem até uma tese aqui na biblioteca, chama Psicose lisérgica, em que os pacientes eram avaliados na enfermaria, se administrava LSD, né? E, enfim, uma série de medidas ali psicométricas foram avaliadas, e foi uma tese bem interessante, né? E tem uma tese do Fortes também, que tem a foto lá embaixo, que é com psilocibina para pacientes com dependência de álcool. Foi a tese de doutorado dele aqui. Quem? Fortes. Fortes. Isso para dizer que a pesquisa em psicodélicos nos anos 50 e 60 teve um boom muito grande, evidentemente que a metodologia era outra, que era um outro mundo, outro momento da ciência, da sociedade, e que isso foi interrompido, né? A gente teve uma parada nas pesquisas de praticamente 30 anos, né, Lucas? Então tem um gap aí na literatura, na pesquisa, bastante significativo, e que vem sendo resgatado a partir aí do final dos anos 90, do século passado, e o início desse século houve um aumento exponencial aí nas pesquisas, nos estudos, né? O que vem sendo discutido, né? Eu acho que tem uma série ainda de preconceitos, uma série ainda de preconcepções, né? Ainda é muito difícil a gente dissociar a substância de um uso recreativo, de um uso que ficou muito marcado na cultura, né? Como algo muito perigoso, muito potencialmente nocivo, né? É evidente que as situações graves ocorreram e podem ocorrer, por isso cuidado com a forma como esse assunto deve ser veiculado, né? O apelo que esse assunto tem, né? Algo que preocupa bastante a gente que atua no campo, né? Só que a proposta da intervenção assistida é algo muito protocolado, né? Muito contextualizado, né? Existem instituições nos Estados Unidos e na Europa que, inclusive a formação que eu e o Lucas a gente está fazendo, visa realmente ordenar isso de uma forma a mais segura possível, a mais continente possível, né? Para que, de fato, a gente consiga demonstrar a eficácia dessas intervenções, né? Essas intervenções têm sido muito estudadas no campo do estresse pós-traumático e da depressão resistente, né? Os principais centros, John Hopkins, Universidade de Nova York, pessoal da MAPS na Califórnia, enfim, uma série de iniciativas aí. Inclusive existe uma perspectiva de nos Estados Unidos o FDA aprovar o MDMA, que é o popular êxtase, né, para uso em TEPT em 2 anos, né? A gente imagina que isso vai gerar uma cascata aí de mudanças. Não sei no Brasil quanto tempo isso ainda vai levar, né? A gente ainda sabemos aí o momento que a gente está vivendo e todas as questões legislativas aí, conselho de classe, associações, o quanto a gente tem um longo caminho aí até isso acontecer. Mas o fato é que
está chegando, o ano que vem, um braço desse estudo da MEPS com MDMA e psilocibina, né? Numa amostra brasileira, né? Que faz parte dessa formação que a gente faz, e que a gente vai ser os pesquisadores, os interventores e os avaliadores dessas intervenções, né? Eu acho que é importante trazer isso na reunião de psicoterapia, porque eu acho que a gente pode cair num dualismo, né, que sempre permeia a nossa prática, que é ou a substância ou a intervenção não farmacológica, né? A gente não sai dessa dicotomia e desse suposto antagonismo entre as duas possibilidades, né? E a intervenção psicodélica, acho que ela traz a perspectiva da integração desses dois paradigmas, né? Dizendo que só a substância não é suficiente, né? Que ela precisa de um enquadramento psicoterápico. Aí a gente pode até levantar que psicoterapia, se isso é psicoterapia ou se isso é meramente um assistir, né, cuidadoso e oferecendo um hold, uma continência para aquele fenômeno, né? Então, acho que é uma discussão ainda bastante rica a ser feita, né? Mas o fato é que a premissa é de que você não consegue tratar casos graves com intervenções isoladas, né? Acho que isso é o óbvio ululante, mas que vira e mexe a gente precisa reafirmar, né? Dizer o quanto isso é essencial para os pacientes, né? Que não dá para postar só na farmacologia, né? E nos casos graves também, sem a farmacologia, a gente fica muito aquém do esperado também, né? Acho que quando a gente fala LSD, psilocibina, ayahuasca, fica uma confusão na nossa cabeça, né, do que é. Ketamina também é considerado um psicodélico atípico, né, não é o psicodélico clássico, mas tem efeitos psicodélicos também, né. Eu acho que tem várias questões farmacológicas aí, né, o que marcou na cultura foi o LSD, né, toda a questão dos anos 60, da contracultura, etc. Mas, de fato, hoje em dia, o LSD nem é mais a substância mais estudada, né? E tem um ponto interessante, para mim é um ponto muito interessante da história dessas substâncias, que eu acho que, como tudo na psiquiatria, foi descoberto por acaso para outros fins, e a gente acabou usando aí a nosso favor, ou a favor de alguém. Foi descoberto o LSD, que foi a primeira substância sintetizada em laboratório, foi descoberta por acaso, era para ser uma medicação. O pesquisador da Suíça estava pesquisando uma medicação para atonia uterina. E anos depois mexeu de novo com a substância, acidentalmente se intoxicou e teve efeitos que hoje que a gente chama psicodélicos. Ele não sabia o que era na época direito. Tem a famosa viagem de bicicleta, que ele voltou para casa de bicicleta alterado e não chegava nunca, e as montanhas e aquela coisa. Algum dia em junho, abril, se não me engano, que se comemora nos meios até hoje. E quando essa substância foi descoberta, a ideia inicialmente, ela foi distribuída mundialmente gratuitamente para os pesquisadores fazerem pesquisas. Tinha aquela coisa um pouco de pesquisa dos anos 50 que os médicos tomavam junto com os pacientes, uma metodologia um pouco diferente, mas a ideia era de que fosse um psicotomimético, que eles chamavam na época. Era uma substância que mimetizava um quadro psicótico. Então, para a gente ver como a mesma substância foi mudando de roupagem ao longo de todos esses anos, quando começou, era para ser uma droga para atonia uterina, viu que não funcionava, de repente virou uma substância que mimetiza uma psicose, então daria um insight para as pessoas que tratam quadros psicóticos de como lidar com aquele fenômeno, o que dá para se fazer. Eventualmente começou a se pesquisar para outras coisas. Um dos pesquisadores da época que tratava dependência de álcool tinha assim, uma ideia na época de que o delirium tremens, que era uma abstinência muito intensa do álcool, gerava uma experiência subjetiva muito intensa, que seria o motor para a pessoa querer parar de beber. Era tão ruim aquilo, tão intenso. E postularam, poxa, será que se a gente usar essa substância, a pessoa também tiver uma experiência subjetiva muito ruim, assim como o delirium tremens, isso ajuda ela a parar de beber? Então, os usos e as roupagens foram mudando até esse uso mais recreativo, uso em diversas outras situações, por conta desse mecanismo de ação bastante serotoninérgico, que eu acho que o Rodrigo vai comentar também, foi se pensando em alguns outros usos para essas substâncias, mas como a mesma substância foi mudando de função e de aspecto ao longo desses anos,
e assim, numa tentativa de elaborar diversas questões, ou se aproximar de várias coisas, e também como foi se vendo com o tempo, de que, e isso a gente dos anos 90 para cá tem mais pesquisas, do quanto não adianta só a parte farmacológica da substância, tem alguns ensaios com medicações que teriam o mesmo efeito serotoninérgico, sem o efeito alucinógeno não parece não funcionar tão bem. E cada vez mais a gente tem visto que, não sei se dá para chamar de psicoterapia, mas um processo psicoterápico ou algumas sessões antes e depois, isso ajuda muito no desenrolar do tratamento dessas situações. Continuando aqui o que o Luca trouxe, talvez algum aspecto mais técnico do que é a PAP, né? O que se fala em termos de psicoterapia assistida, né? A nossa formação inclui a gente assistir, além do atendimento, da intervenção que a gente vai fazer, previamente a isso a gente assiste um material em vídeo bastante extenso, né? Com a gravação das sessões, né? Que foram feitas principalmente nos Estados Unidos, mas já houve um estudo com MDMA em Goiânia, né? Então a gente avalia assiste esses vídeos brasileiros também. E diferente do que a gente pode imaginar, né, do estereótipo que a gente tem de que é algo meramente prazeroso e euforizante, né? São sessões, né, Lucas, bastante intensas, algumas até dramáticas do ponto de vista de catarse, de reação corporal, de expressão de raiva, de ódio, né? A gente não observou nenhuma atuação grave, assim, do tipo a pessoa quebrar o consultório ou agredir os terapeutas, mas principalmente pessoas com estresse pós-traumático, com histórico de abuso sexual, de exposição à violência grave, eu acho que aí também já remete um pouco ao método catártico, aos primórdios aí da psicanálise, o papel da catarse no processo psicoterápico, o quanto isso também não é o único componente, né? Senão a gente vira igreja evangélica, né? Mas é um componente que a intervenção com psicodélico resgata, né? O papel da catarse em algo que está completamente encapsulado ali, uma vivência, né, traumática, ou várias vivências, ou o complexo que se constituiu em torno dessas vivências, né? E de haver algum nível de liberação disso, né? Isso a gente observa bastante nos vídeos, né? Então, o preparo para a continência interna que a gente precisa ter para lidar, de estar com esse paciente, acompanhando ele horas a fio nesse processo, né? Exige que o acompanhante ele não seja somente um observador passivo, mas o acompanhante tem que ter uma base de formação em terapêuticas, né? E que eu acho que a intervenção ela resgata muito uma coisa que o Felipe traz dos elementos comuns entre as várias psicoterapias, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, né, a experiência psicodélica tem mais a ver com Jung, porque você resgata, sim, né, arquétipos e símbolos e coisas universais. Dá para aproximar, sem dúvida, né? Tudo dá para aproximar. Acho que tem um componente comportamental também muito intenso, tem um componente de exposição a emoções desafiadoras, a pessoa entrar em contato com coisas muito difíceis, eventualmente, né? Mas que o efeito da substância permitiria, de alguma forma, que ela entrasse em contato com isso que é tão rechaçado, de uma forma a permitir uma integração dessa emoção, integração dessa experiência, né? Que ela consiga, de uma certa forma, lidar com, por exemplo, no caso do estresse pós-traumático, lidar com o que aconteceu na vida dela de uma forma, isso aconteceu, mas, né, o que eu faço com isso? Isso não vai embora de mim, né? Isso faz parte de mim agora, e como é que eu vou lidar, como é que eu vou viver agora em diante com isso tendo acontecido, né? Acho que o TEPT é um eterno rechaçar o que aconteceu, né? Não entrar em contato, né? Então, acho que esses aspectos são bem interessantes, né? Eu acho que acho que outra vertente também que a gente precisa mencionar, que a PAP é um pacote, né?
é um pacote em que a pessoa é preparada, ela é orientada, em geral num momento anterior, sobre os efeitos da droga. É como se fosse um termo de consentimento bastante detalhado, em que se explora bastante as expectativas da pessoa, os medos que ela tem, os temores, né? Em geral, as pessoas vêm com expectativas de cura, expectativas pouco realistas, então esse momento é bastante importante para situar a pessoa em relação a que o processo é único e exclusivamente dela, né? Que o que vai acontecer depende dela e depende do contexto em que isso vai acontecer, né? Tem a sessão propriamente dita, que dependendo do efeito farmacológico da substância, a gente fica horas com a pessoa, junto ali do lado, né? Sem uma postura de intervenção, né? Não cabe intervir verbalmente ou interpretar ou nada disso, né? É uma postura meramente de estar ali do lado, de eventualmente até alguns vídeos em que a pessoa fica mais agitada, vamos dizer, ou está com muita expressão corporal, de oferecer algum nível de continência, né? Dentro aí do que seja evidentemente ético e não expor a pessoa a nenhuma situação. Os protocolos são bastante cuidadosos nesse sentido, né? De evitar qualquer conotação sexual, qualquer conotação que pode, para pessoas, ainda mais pessoas com esse histórico, muitas vezes, né? Pode retraumatizar, pode reencenar o que a pessoa vivenciou, né? Então, há todo um cuidado nisso, né? Então tem um componente de psicoterapia de base corporal muito interessante também, que a gente precisa assimilar alguns conceitos, né? Não é só algo verbal, é uma gestalt do corpo, da mente, da expressão, né? Tudo ao mesmo tempo ali, muito intenso, né? Então, mesmo que o processo em si não seja uma psicoterapia, como a gente entende, longitudinal, ao longo do tempo, o terapeuta precisa estar instrumentalizado, pelo menos e tendo experiência como psicoterapeuta para poder lidar com aquele fenômeno, para poder entender o que está se passando e poder oferecer o que for necessário. E o grande momento, né, que talvez seja o mais terapêutico, né, ou que, digamos, coroa esse processo, é o instante da integração, que não vem logo após o efeito da substância, porque a pessoa está cansada, a pessoa quer descansar, a pessoa quer, né, vai para casa. Num outro momento, a gente vai discutir, e aí, o que aconteceu com você, né? O que você vivenciou, né? E como é que você linka o que você vivenciou com as suas questões, que aprendizado essa experiência pode gerar para você, né? Enfim, explorar isso, né, como se fosse uma entrevista qualitativa mesmo, né? E explorando que ligações a pessoa consegue fazer naquele momento, né? Do que ela viveu, né? E o quanto disso é terapêutico, faz sentido, não faz sentido, né? Só falando de alguns elementos das experiências psicodélicas, né? Eu queria complementar isso que o Rodrigo falou, um pouco de como que chegou nesse formato atual, que o mais feito são essas sessões pré, em que se fala um pouco da como é que vai ser a experiência, conhecer um pouco da biografia da pessoa, dos conflitos, o que estão levando ela a fazer aquela experiência, aquele tratamento. Isso, quando surgiu essa questão do LSD, principalmente, cada um foi usando de um jeito, não tinha muito protocolo, ninguém sabia exatamente o que era, o que causava, se era para estudar psicose. Viram que alguns processos de psicoterapia eram facilitados, tanto é que na época tinha até o termo terapia psicolítica, que a pessoa não tinha uma experiência psicodélica, ela mantinha um nível de consciência, só que conseguia conversar melhor sobre algumas coisas, a resistência estava um pouco mais baixa. Outra linha de pessoas preferiam a terapia psicodélica mesmo, achava que era mais efetivo, mas... E aí cada um foi entrando com o seu conhecimento ali nesse meio, os junguianos, psicanalistas, e quando isso ressurgiu nos anos 90, já tinha um pouco essa cara pelos anos de experiência prévia, pelos anos underground, né? Enquanto isso era ilegal e as pessoas continuaram fazendo, muitos terapeutas, esse formato de uma preparação, que você conhece a pessoa, uma abertura de psicoterapia mesmo,
e explica um pouco para ela como é que vai ser o processo, a sessão com a substância, 1 ou 2, e a integração, que é esse momento que você consegue juntar uma coisa com a outra, juntar essa experiência com aquilo da biografia da pessoa, como é que ela leva isso para a vida dela. Hoje em dia, pelo menos os protocolos, o que tem se feito é um pouco mais nesse formato, coisas que a gente sabe que é muito pouco ainda, qual o jeito certo de fazer isso, como abordar, de que a experiência dentro da experiência com a substância faz diferença da pessoa melhorar daquilo que ela veio se tratar ou não. Então, o conteúdo da experiência, não só a parte química, digamos assim, porque teoricamente a dose é igual para todo mundo, mas o que ela viveu de experiência ali dentro faz diferença, e depois a integração, isso também faz diferença da pessoa se manter bem por mais tempo. Longo prazo a gente não sabe ainda, não tem muita coisa de longo prazo. E outros pontos interessantes que também, junto com esse formato dos 3 momentos, foi surgindo esses termos de SET, que seria a pessoa que está tomando, quais as expectativas dela, o histórico dela, o setting, que é o ambiente onde a pessoa faz a experiência, e a própria substância, que diferentes substâncias vão ter. Então, acho que esses, apesar do pouco que a gente ainda sabe hoje, e pegando esses conceitos para ir podendo acompanhar o que vem surgindo e que com certeza vai surgir nos próximos anos, acho que são conceitos importantes de ter, assim. Resgatando, eu e o Luca, a gente participou de uma semana prática da nossa formação, né? Então a gente foi muito interessante para perceber a importância desse setting, né? Que eu pelo menos penso muito nisso, que a experiência não pode ser desvinculada de um contexto maior, né? Então foi uma semana de muita vinculação do grupo. O Clóvis também é nosso colega de formação, está ali nos prestigiando. Foi nosso residente. Foi tudo muito preparado, de uma forma muito cuidadosa, para, num momento, a gente teve a experiência com a substância, com a ayahuasca, né? E depois também houve todo um cuidado disso ser integrado em grupo, né? Então, assim, dessa forma faz muito sentido, né? É muito diferente de você ir para um ritual de ayahuasca, ou você ir numa rave, você usar um psicodélico, e aquilo ali está completamente desconectado de um contexto, de um sentido, de um ritual, né? Eu acho que além das vertentes psicoterápicas que essa intervenção traz, acho que tem uma dimensão antropológica mesmo do ritual, tem um texto do Levi-Strauss que ele fala da eficácia simbólica, né? Que os terapeutas e os psicanalistas, os xamãs, teriam mais em comum do que a gente gostaria que não tivesse, né? Que seriam os abreatores profissionais, né? A gente teria esse papel de despertar isso, né? Então acho que traz paralelos muito interessantes com cultura, com ancestralidade, com outras formas psicoterápicas no sentido mais amplo possível que a gente possa pensar, né? E o quanto isso digamos, condensado nesse pacote, né? Então é como se você fizesse um sincretismo muito grande e sem se prender a nenhuma linha teórica, né? Apesar dos protocolos se aproximarem hoje em dia, pelo menos nos Estados Unidos, das psicoterapias comportamentais de terceira geração, de aceitação e compromisso, né? Mas não há essa preocupação de definir qual é a linha teórica, né? Na verdade, é um construto dessas várias ideias, né, que a gente está falando, né, e condensado numa intervenção, né? Então, o terapeuta ele pode ser psicodinâmico, psicanalista, corporal, comportamental, né, a formação o caminho de cada um é de cada um, mas naquele momento ele precisa ter essa visão dos fatores comuns, de como isso se integra, né? Então eu acho que a intervenção psicodélica, além dela trazer essa discussão da gente sair desse dualismo biológico, não biológico, acho que ela também faz algo ecumênico aí entre as diversas linhas das psicoterapias também, né? Então, acho que é uma perspectiva bem interessante de estudo, de pesquisa e de intervenção. Eu acho que essa coisa do setting que a gente fala tanto na psicoterapia não psicodélica, né?
o quanto isso é importante também quando a gente pensa na questão da terapia com psicodélico assistido, e um pouco de como cada linha tenta explicar esse fenômeno e dar sua contribuição para o entendimento disso, ou como trabalhar isso. Acho que não tem nada muito certo. O que tem se feito de protocolos hoje é uma linha um pouco mais de deixar a coisa fluir, não interferir tanto, pelo menos durante a sessão, e depois fazer uma exploração do que aconteceu, ligar com a biografia da pessoa, sem uma linha específica. Tanto é que qualquer terapeuta de qualquer linha pode participar, recebe um treinamento ali, um pouco nessa questão de que a pessoa teria uma capacidade de autodirecionamento, de uma cura por conta própria, e que a gente deveria dar suporte para esse processo. São muitos pontos de interrogação, acho que muito mais do que pontos finais. Acho que ficam as dúvidas de como fazer isso, com quais pessoas, quais os riscos, por que não fazer uma psicoterapia tradicional, enfim. Acho que são dúvidas que ficam no processo, e a ideia minha e do Rodrigo não era dar respostas, mas só levantar esse tema com vocês, porque acho que ninguém sabe muito bem ainda. Também acho que da psicoterapia, de forma geral, 120 anos aí, algo assim, não é tão antiga assim nossa especialidade, né? E a nossa ideia era levantar um pouco também, não sei se o Rodrigo tem alguma outra coisa que queira comentar, o Corks também vai comentar, mas de levantar um pouco. Acho que só um aspecto que acho que pode estar rondando aí a mente de quem está aqui, dos pacientes mais graves, né, dos pacientes com dinâmicas mais né, os pacientes borderline, os pacientes com dinâmicas, funcionamento psicótico, etc., né? E do quanto os protocolos eles também podem ser criticados, porque eles focam na questão diagnóstica psiquiátrica num sentido muito estrito, né? Então, né, como é que assim você está trazendo uma intervenção tão, né, tão miriádica, né, tão ampla de referenciais, mas no final você está reduzindo sintoma, né? Como é que é isso, né? Então acho que essa é uma outra discussão. Resgatando os trabalhos do Stanislaw Grof, que é um psiquiatra vivo ainda da República Tcheca, né? Ele fazia estudos com LSD na Tchecoslováquia, atrás da cortina de ferro, e ele, nas descrições, nos livros dele, ele lidava com pacientes muito comprometidos, né? Muito mais do que o que a gente está se propondo a fazer nesse momento, né? Pacientes, assim, você lê o relato, é claramente um paciente borderline, claramente um paciente mais psicótico do que qualquer outra coisa, com histórico de atuação, de tentativa de suicídio, e ele, enfim, na unha, ele sustentava esse lugar de tratar essas pessoas, né? Então, por isso que ele é a grande referência desse movimento enquanto clínico, né? Ele, por conta da proibição dos psicodélicos, ele criou um método que é a respiração holotrópica, né? Que é bem interessante, né? A gente também fez essa vivência de respiração, então a gente, de fato, acessa estados não ordinários de consciência através da hiperventilação, né? E da música, da combinação de vários elementos ali, formam-se um ritual ali, né, momentâneo, e que, de fato, a gente acessa coisas do tipo... Realmente, a gente fica... E é algo que a gente consegue ter algum controle sobre, porque não é uma substância que está agindo independente ali, né, que se apoderou da nossa mente e está agindo, mas é algo que você modula com a tua respiração, com o ritmo da respiração, com a conexão que você vai fazendo com a música, com as percepções que vão surgindo dentro de você, né? Acho que, só para encerrar, né, o termo alucinógeno, ele não é um bom termo, porque, na verdade, assim, quem teve experiências com essas substâncias aqui, imagino que só eu e o Luca, né? Mais ninguém nunca viu isso. Na verdade, é algo muito mais do espaço interno, de uma navegação interna, de uma percepção de texturas, de uma exacerbação da sensibilidade, né, de uma captação sensorial diferente do que você vê bicho, vê, né, o vultos, né? Não é essa a ideia. A ideia é de que isso seja uma vivência interna, de olhos fechados, né?
Por isso que as intervenções têm o eye shade, né? A pessoa tem que, o convite que é feito para a pessoa é que ela mergulhe nela mesma, que ela navegue dentro dela mesma, né? Os espaços internos, tem uma ideia da amplitude do espaço mental, que ela vá conhecendo, que ela vá entrando em contato, né? De uma forma sutil, de uma forma curiosa também, né? Então, acho que o termo alucinógeno, ele mais assusta a gente do que faz a gente pular da janela, do que dá a ideia real do qual é a proposta dessas substâncias, né? Só isso. E acho que a última crítica, que também é o nosso papel aqui, é desse ponto que eu tenho visto hoje em dia acompanhando, de uma panaceia, assim, né? Que serve para tudo, para todo mundo. Não sei se é bem assim, tenho minhas críticas, e acho que, como tudo que surge em medicina e na psiquiatria, quando surge uma maravilha, trata tudo, e depois de 20 anos a gente vai ver que funciona para isso, um pouco. Então acho que também tem esse ponto. A gente tem a preocupação disso não ser um novo Prozac, né? Essa euforia a gente está cansado já. bem, Então, do furor curantes que bate. Rodrigo, qual que é o programa que você falou? A formação? Não, tem um programa que você falou, uma sigla aí. PAP, é psicoterapia assistida com psicodélicos. Obrigada. Bom, super interessante. E o que me admira sempre é da medicina e nas pesquisas, essa questão da ousadia, né? Acho muito legal, assim, esse desafio, se respeitarem isso. Acho muito interessante. Agora vamos ouvir o Felipe. Vem aqui, Felipe, na mesa. Venha. O que você... É um assunto fascinante mesmo. Talvez o pessoal tenha pedido para eu comentar pela... Assim fica bom? Melhor tirar a máscara, né? Minha voz é baixinha. Comecei aí a acompanhar esse grupo no ano passado, né? Acabei não continuando, talvez eu tenha sentido que eu não tinha muito para contribuir, assim como eu continuo sentindo agora. Talvez o que eu tenha para comentar não é tanto assim, mas eu acho que tem algumas coisinhas que eu gostaria de levantar para estimular a discussão, né, aberta. Eu acho que as que mais me dariam vontade seriam, assim, pegando essa última fala aqui do Luca, de que ainda a gente não sabe, né? Não se sabe muito bem como a coisa funciona, o que está acontecendo aqui, quais os potenciais disso, qual que é o hype disso, tipo, a minâncora da psiquiatria agora, né? Serve para tudo, você pode passar em qualquer coisa que funciona. Então começar a especular aqui sobre as possibilidades de tratar, de como a coisa funciona, seria o que mais me fascinaria aqui, né? Acho que eu não sei se a gente tem tempo para isso, a gente chegaria em algum lugar, a gente pode fazer um pouco disso. Uma outra coisa que eu acho que eu anotei aqui para a gente conversar, fui falando, é sobre algumas coisas que eles trouxeram também, né? O Rodrigo falou aqui de duas, falou que é ecumênico, que são fatores comuns, etc. Acho que por um lado a gente está tendo aqui uma possibilidade de falar algo comum e de conversar sobre várias línguas, etc. Por outro lado, é um processo disruptivo. Né? Tipo, o Skinner falava que psicoterapia é um processo disruptivo, né? Que ele precisa romper com muitas coisas que estão causando ali toda uma supressão na pessoa. E eu acho que assim, a gente tem pelo menos 2 pontos aqui que eu vejo que a gente está rompendo com o tradicional. Né? Uma delas é essa cisão que existe entre todas as orientações. Então a gente tem ali todas as orientações das igrejas, né, como diz o Oswald, comportamental, psicanálise, etc. A gente olha nesse momento e fala assim, vamos olhar para o que a gente pode fazer. Vamos pegar o que a gente pode pegar das escolas, vamos ver o que a gente pode fazer por essa pessoa ou nesta linha, como é que a gente pode contribuir aqui. E essa abertura, se a gente for ver, e essa junção por um lado, a gente está rompendo com o tradicional.
A gente está rompendo com a escolinha, com a igrejinha que diz que tem que ser daquele jeito, que o jeito certo de ler a psiquiatria é daquela forma. E uma outra forma de romper isso é na divisão tradicional, que eu acho que era mais forte quando eu entrei aqui, entre a psiquiatria biológica e a psicológica, psicodinâmica, né? Então a gente vê aí uma escola aqui dentro do IPQ muito forte da psiquiatria biológica, de que tudo é cerebral, etc, etc, etc. Correção de neurotransmissores, ECT, etc. E uma outra escola que diz que não é nada disso, que é tudo completamente psicológico, que é tudo... E eu não sei se, na verdade, se na prática, se na natureza, essa diferença existe. Eu não acredito que ela exista. Tá? Eu acho que essa divisão, ela é uma divisão inventada por nós, ela foi criada, ela é completamente arbitrária, e no final das contas, quando a gente está dando um remédio, eu não vejo isso como uma correção de algo que está deficiente. Tem até essa meta-análise nova aí que está rodando, em que todo mundo está falando dela, que não tem nenhuma evidência de que serotonina baixa é causa da depressão, mas não tem novidade nenhuma nisso. A gente já sabia disso faz muito tempo. Quando a gente usa eu estou lembrando aqui de uma linha de pesquisa, de quando você usa um antidepressivo serotonético, por mais que não seja uma mudança de experiência neste nível, você tem uma mudança de como o mundo te afeta. E que essa mudança é muito mais sutil, paulatina, e isso acaba sendo, então, algo que muda o como você afeta o mundo e o mundo te afeta, que é algo muito parecido com o que a gente busca na psicoterapia, né? E eu acho que, como a gente estava conversando ontem, talvez, o psicodélico seja uma experiência catalisada disso. Assim, ele proporciona que a gente tenha experiências muito importantes, de uma forma muito intensa, muito brutal até, né? Você colocou a palavra dramática, eu estaria até brutal, em que a gente possa ter experiências que no final eu acho que é o que todo tratamento traz, experiências mais sutis, diluídas e muito mais direcionadas ao longo do tempo, ou algo muito mais catalisado, rápido, intenso, brutal, como numa experiência desse tipo, mais guiada, que possa promover transformação de alguma forma. Então eu traria esses dois pontos para a discussão. Por um lado, a gente está falando de integração, por outro, a gente está falando de rompimento, né? De rompimento de igrejas, de escolas, e olhando para a possibilidade. Isso casa muito bem com a ideia do Nutt, né? O David Nutt, que era um cara que começou a lutar por esse tipo de pesquisas do Imperial College em Londres, e ele foi despedido do governo inglês porque ele não queria publicar artigos que mostravam que as drogas fazem mais mal do que elas fazem de verdade. Ele falou assim, eu vou procurar eu vou publicar o que eu encontrar, e eu acho que tem um grande problema nessa postura moral em relação às drogas. A gente perde a oportunidade de descobrir potenciais dessas drogas, por exemplo, terapêuticos, né? Então ele teve que romper ali com toda uma estrutura, até política, no Reino Unido, para ser uma das principais pessoas que hoje investiga esse tipo de uso de psicodélicos, e que a gente sabe hoje que é algo que só funciona se for integrado com um processo psicoterápico. E para fechar, eu vou até trazer que até neste nome a gente precisa talvez, né, romper algo, ou precisar se livrar um pouco dessas amarras. Você estava falando, a gente pode ou não chamar isso de psicoterápico? Eu não sei onde é o limite de uma coisa ou de outra, né? Eu estava ouvindo o Alan Francis esses dias dizendo que ele é um psicanalista, mas que é também psiquiatra de pronto-socorro, ele falando, algumas das melhores psicoterapias que eu fiz foram sessões de 1 hora no pronto-socorro psiquiátrico. Tradicionalmente não é psicoterapia, mas o que ele fez foi psicoterapia, ou seja, existe um limite tão claro assim entre as coisas, só mais uma faceta de como essas divisões muito estruturadas, muito rígidas, talvez elas produzam psicopatologia para a psiquiatria, assim como todas as questões socioculturais produzem patologia para as pessoas, sabe? Eu acho que esse rompimento ele é disruptivo e ele é terapêutico para a psiquiatria, para a área como um todo. Então eu queria trazer mais esses pontos de reflexão que eu acho que podem ser interessantes, mas que com certeza não são tão interessantes quanto a experiência que vocês tiveram, que eu acho que talvez seria mais legal se vocês tivessem oportunidade de depois de desenvolver um pouco, mas acho que é melhor a gente continuar a abrir para discussão
de todas as pessoas, né? E se tiver tempo, eu gostaria de saber mais detalhes, assim, das experiências que vocês tiveram. Eu acho que a gente está complementando o que o Felipe falou, eu acho que a gente precisa pensar, acho que na epistemologia das coisas, né? Acho que a psiquiatria ela ainda trabalha na perspectiva de supressão de sintomas, óbvio, né? As pessoas vêm sofrendo, as pessoas querem se aliviar, ok. E o que o psicodélico traz é um pouco diferente disso, que na verdade você tem que deixar a mente se manifestar mais, né? Ela gerar sintomas, entre aspas, para aí ela achar. Eu estou olhando para a Patrícia, eu lembro uma coisa da formação que me marcou de um termo que o Freud usava, dos caminhos que a mente ia criando para poder. O Bandung, não me lembro a palavra. Isso. Então, isso me marcou bastante, né? E é como se você tivesse que permitir que a mente fosse achando novos caminhos, novas construções, novos sentidos, e que isso corre o risco de você tangenciar sintomas ou até gerar sintomas, né? Inclusive, tem vários estudos fenomenológicos dessa coisa de, putz, né, primeiro medo que a gente tem em relação a psicodélicos é: eu vou ficar psicótico. A primeira coisa que vem na cabeça: eu vou surtar, eu vou arrancar a roupa, eu vou pular da janela, né? Isso é uma coisa cultural que ficou muito, muito embrenhada na gente, né? Só que quando a gente estuda a fenomenologia da psicose, você vê que o fenômeno do psicodélico ele tangencia algumas dimensões da psicose, né? Mas ele tem outros aspectos também. Então ele não é uma psicose formal, uma psicose esquizofrênica, ele não caminha por aí. E isso que eu acho que é fascinante também estudar, porque é um pouco psicose, mas não é só, tem outras coisas que talvez nessa tentativa aí, né, hipotética da mente achar caminhos, né, e de criar semioses de significados, e muito do processo psicoterápico é a busca de significados, né, de você fazer a releitura do que você viveu na tua biografia com o que você pensa agora, com que novo significado você vai agregando, né. Então acho que grosso modo, uma grande busca catalisada de significados, né, que precisa ser muito bem guiada, né, muito bem pensada, né, porque muitos desses significados podem virar sintomas que a gente não deseja também, né. Então acho que é uma fronteira aí, né, entre esse paradigma de coibir o sintoma, né, e vivenciar o sintoma como algo que pode ser terapêutico também, né. Bom, a gente pode... A Stefania pediu a palavra. Bom dia. Muito obrigada por trazerem isso. Acho que é muito interessante e é uma coisa muito inovadora. Então, é legal vocês poderem trazer isso para a gente, poder informar a gente do que está acontecendo, né? Eu tenho perguntas meio de forma, assim. Eu não cheguei exatamente no ponto, então não sei se vocês falaram sobre isso. Mas eu queria saber se é uma sessão, assim, eu sei que tem um processo, né, em que tem o começo, tem a experiência em si com a substância e depois o briefing. Mas eu queria saber se esse daí é um ciclo inteiro ou se vocês fazem mais sessões, assim, com o uso da substância várias vezes. E a segunda é em que ambiente se faz esse tipo de experiência? No geral, o que a gente tem visto e acompanhado assim, ao redor do mundo que tem feito, varia entre 4 e 12 sessões antes da substância, 1 ou 2 sessões com a substância, e normalmente quando são 2 tem um espaçamento de mais algumas sessões no meio sem a substância, outra sessão com a substância, uma só, e 4 ou 12 sessões de integração, todas de 1 hora e pouco, fora essa com a substância que é mais longa. Ninguém, assim, não tem muito certo e errado, mas é o que tem se feito e o que a gente tem visto, assim. Então, é um processo de alguns meses, assim. Em consultórios, no hospital. O ambiente, no geral, é feito no ambiente, assim, também não tem uma etiqueta formal, mas algo que seja
algo profissional, mas não extremamente frio. Tipo um ambiente de consultório mesmo, que seja preparado ali com um colchão, um sofá mais espaçoso, banheiro. E tem algumas diretrizes do que fazer, mas acaba sendo um pouco de bom senso de não criar um ambiente totalmente estéril de hospital, que é onde muitas vezes era feito e ainda é, acho que hoje com a... que é até um ponto que eu acho que a gente poderia ter trazido, mas eu falo daqui a pouco. Mas, no geral, um ambiente de consultório, um ambiente aconchegante, mas também que não traga muitos símbolos assim, religiosos ou específicos de seitas, assim, uma coisa neutra, mas sem esterilidade. Assim. Legal. E um outro ponto que eu queria aproveitar que você falou para trazer, essa questão acho que tem surgido muito também da ketamina, né? Tem tido uma proliferação assim, dessas clínicas de ketamina, cada vez com menos indicação, tem as indicações formais pelos guidelines, enfim, mas cada vez mais a gente tem visto que você quer, você paga e você faz. E é um processo que acho que ignora totalmente esse lado psíquico da experiência, foca só nessa parte química, muitas vezes sem indicação, inclusive farmacológica disso, sem nenhum tipo de assistência pré e pós, que é justamente o que a gente busca dessas experiências. Então também faço assim, eu queria fazer essa crítica à ketamina, que tem, acho que por ter entrado por essa via mais biológica, a gente tem visto a proliferação disso. É legal, porque é uma substância que você consegue, acho que tem no cadastro de hospital, enfim, mas tem um pouco do que a gente procura combater, assim, desse uso, primeiro, desregrado, né, que tem acontecido, e segundo, de um uso de uma substância tão sensível sem contexto nenhum, assim. Que normalmente é feito num contexto, feito numa maca, 4 pessoas na mesma sala, numa sala de hospital, deixa a coisa rolar lá. Infusão, né? Centro de infusão. Mas é uma dose, essa dose é uma dose não dissociativa, né? Só para tu saber. Eles usam uma dose dissociativa. Nesses centros de infusão? Sim. E até contar um pouco dentro, né, a gente, no nosso grupo de estudo aqui, a gente tem uma parceria com o ICESP, então eu participei de algumas sessões de ketamina, não dessa forma, mas com pacientes do ICESP, com dor oncológica e depressão sensu lato, né? E a gente teve essa preocupação de fazer um protocolo que permitisse que a pessoa integrasse o que ela viveu, porque a gente acompanhou pessoas tendo vivências de angústia, de desafiadoras, e depois na integração a pessoa falou, aquilo ali foi importante, eu ter vivido por isso, né? Então acho que é uma outra forma de utilizar a substância, né? Que não dessa forma fordista, né? Produção em série, né? E aí você consegue explorar o que fenômenos a pessoa vivenciou e o quanto daquilo foi útil, não foi útil, foi bom, não foi bom, né? Então isso, só para contar que isso a gente tem feito no ICESP. E uma coisa que até, enfim, só uma impressão, o quanto a temática do abuso a gente pegou praticamente só mulheres, pegamos umas 10 mulheres, né? A coisa do abuso, da violência contra a mulher, a experiência traz isso de uma forma assim, você fala, meu Deus, de novo, uma mulher trazendo questões de abuso, aí, enfim, o que aconteceu, não aconteceu, não é essa questão, mas dizendo como isso é um ponto nevrálgico, né, como Freud falava, né, e quanto isso a gente passa batido, né, vai suprimindo sintoma, vai aterrando e vai produzindo, né, em série, né, modo de produção capitalista de massa, né, e o quanto essa intervenção psicodélica, ela realmente ela vai no revés disso, vamos olhar com cuidado, o que está passando pela cabeça dessa pessoa, o que ela vivencia, o que ela viveu na vida dela, o quanto disso, né? Então é algo mais artesanal do que em série, né? Acho que é isso que é bacana. Esse sentido é psicoterapia, né? Pelo menos a ideia que a gente tem. Né? E do quanto tem que ter de cuidado da singularidade. Quando tem essas experiências, para não retraumatizar a pessoa, e cada vez tem vindo mais também, acho, um crescimento desse tipo de terapia, abusos dentro desses contextos, né, sexuais, morais, enfim, que tem surgido muito. Então também o quanto de cuidado tem que se ter ao pensar nisso, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Queria agradecer por um tema que eu acho muito interessante. Assim. Me marcou muito uma coisa que o Felipe disse, colocar a psiquiatria, a psicopatologia sobre o campo psiquiátrico, uma psicopatologia teórica ou clínica, que a gente possa
tá imerso nela sem perceber. Achei interessante como essa ideia de colocar a psiquiatria no divã, assim, a minha linguagem interpreta desse jeito, porque eu acho que o que vocês estão fazendo equivale a desfazer uma área de negação, assim. Em ambiente clínico tem uns temas que você trata, que o seu paciente diz, isso eu não consigo nem pensar. Isso é proibido, existe uma proibição sobre o pensamento, mais ou menos consciente, né? E acho que a história da psicodelia tem a ver com isso. Acho que imposições políticas, guerra às drogas do Reagan, se não me engano, associação com o estigma da Guerra Fria, de ser associado ao soro da verdade, o uso militarizado, né, bélico, desse tipo de... Meio que deixou isso como um tema proibido, simplesmente. É proibido um psiquiatra pensar nisso. Eu posso estar sendo pessimista, mas acho que hoje essa reunião ainda não acontece em todas as salas do IPQ. Eu acho que tem as salas em que ela pode acontecer, algumas salas onde ela ainda não pode acontecer. Então, nesse sentido, tem um desbravar aí do que vocês estão fazendo, que eu acho que é precioso, assim, para a gente como turma, né, como sociedade, assim, de psis, maior universalmente falando. E eu também acho curioso como esses protocolos, parece que eles seguem alguma coisa que já acontecia, assim, na clínica, porque não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas é comum que pacientes, dentro de um processo de psicanálise, psicodrama, psicologia analítica, comportamental, procurem colateralmente, assim, terapias psicodélicas e tragam isso para dentro da sessão. E você vê o negócio girar de uma outra maneira. Eu já tive vários preconceitos quebrados, assim, por vários pacientes, do tipo de olhar e falar assim, cara, tá melhor, assim. Não tá melhor do sintoma, o processo ganhou vitalidade. O termômetro da abertura, assim, da vivacidade do processo analítico foi transformado por uma coisa que eu não entendo. Então, o que é esse negócio, assim, que me ajudou aqui? Eu, né, preciso agradecer alguém, né? Então, tem alguém trabalhando comigo. Então, para mim, essas duas coisas, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem a etimologia a respeito de psicodelia. Porque claramente tem um trabalho etimológico aí que tem que ser incluído no IASPERS, de um alargamento do que é psicose, do que é alucinação, do que é mudança sensorial. Acho que o Rodrigo falou isso um pouco. Vozes, psicoses, persecutoriedade, paranoia e tal. E isso é um fiozinho do que significa psicose. Psicose é um termo muito amplo, então essas alterações perceptivas de navegar, eu tô curioso quem inventou, se foi esse suíço aí do passeio da bike dele, o que significa na raiz psicodelia, e se não for abusar, se vocês podiam contar alguma experiência marcante clínica da formação, assim, de vocês, né? Isso me deixa muito curioso. Posso responder a primeira pergunta? Esse nome foi cunhado numa troca de cartas em 1950 e alguma coisa entre Aldous Huxley, que é uma pessoa que escreveu As Portas da Percepção e tudo, e um médico britânico que trabalhava no Canadá, Humphrey Osmond, que ele tinha um hospital para tratamento de dependência de álcool com psicodélico, com LSD, o serviço todo dele era baseado nisso. Chamaram ele para algum estado ali no meio do Canadá para tocar esse serviço, e ele veio da Inglaterra com essa missão, essa abertura, e eles trocavam cartas. E aí o Humphrey Osmond propôs, acho que é fanerótimo, que teria algo fanerótimo, que seria algo de faneros, que é de mostrar, e timos, que é de humor, não lembro exatamente o significado da palavra. O Aldous Huxley propôs esse termo, e o Humphrey Osmond, que foi esquecido depois pela história, propôs o termo psicodélico. E delos é manifestar, então seria manifestação da psique ou do psique. Então foi daí que surgiu. E aí cada um fez um poeminha com esse. E aí Aldous Huxley comprou a ideia do Humphrey Osmond e foi o termo que se popularizou. Manifestar como manifestar, pôr em cena, manifestar publicamente. Ou internamente. Internamente, né? Principal, acho que resgata essa dimensão internalizada mesmo. De exploração, de manifestação. Representação mental que é mostrada. Eu teria que pesquisar direito do grego, mas delos, pelo que eu li, é manifestação. Que é na oposição da supressão, né? Acho que essa discussão é interessante. Mas você falou de casos clínicos, né? É o que você trouxe, né? Ao longo desses anos, né? A gente não podia sair do armário em relação a essas coisas, né? E nem no consultório, né? Pegava um paciente, eu comi cogumelo, tomei ayahuasca, aí você, Aí a gente já pesquisando, olha, ficou meio autorreferente aqui, será que eu dou uma risperidona para já bloquear esse negócio aqui, né? Então, também foi um processo profissional também de
de mudança, que nem você falou, de paradigma, né? E a gente também negando as próprias experiências com essas substâncias, né? A gente fala, não, peraí, mas isso aí é um lado meu que isso aí ninguém pode saber, isso aí é meio esquisito e tal. Então tem todo um sair do armário também nesse sentido, né? E pacientes assim com dinâmicas muito projetivas, do tipo, o outro tá errado, o outro é ruim, assim, aquela coisa, né, que a gente vê bastante. E essas experiências terem trazido uma coisa, não, mas espera aí, mas o bem e o mal tá dentro de mim, né? O bem e o mal tá fora das pessoas também, o bem e o mal caminham juntos, né? Resgatando uma paciente antiga, né? Que para mim é extremamente útil a pessoa que ficar numa posição dessa, né? Uma posição mais depressiva, né? Kleinianamente falando, né? Para ela fez muito sentido e isso redundou em mudanças de atitude na vida, de percepção do outro. Então eu acho que para ela é um caso que me marcou, assim, que houve uma saída de uma posição muito cindida para uma posição mais, opa, peraí, eu também sou filho da puta, eu também sacaneio, as pessoas sacaneiam, mas elas também, né, enfim, acho que ela conseguiu colocar no mesmo cenário as polaridades, né, eu acho que isso me marcou bastante. Isso aconteceu com outras pessoas também, né. Já vi também pessoas que foram por um caminho que não ajudou também, do tipo, conversei com Jesus, aí você fala, na hora que entra Jesus, você fala, ih, não é bem isso, não é bem isso. Mas tudo bem, para algumas pessoas ajuda, mas para outras fica na concretude da vivência, que também muitas vezes a gente tem que ficar vigilante com isso, né? Dependendo da dinâmica da pessoa, a pessoa assume, né, que ela teve contato com algo concreto, né? E a gente está falando de coisas não concretas, né? De coisas simbólicas, metafóricas, fluidas, né? Abstrações, e aí acho que dá mais certo. Isso foi o que aconteceu um pouco na história dos psicodélicos, quando a gente vai ler, pessoas que usavam, tiveram a sensação messiânica e achavam que era para todo mundo, tem que dar mesmo para todo mundo, e isso acabou prejudicando algumas pessoas e o próprio movimento, digamos assim. Se você quiser falar um pouco do ICES, Rodrigo, como é que você define a droga para cada paciente? Assim, você vai tomar ayahuasca, psilocibina, LSD, você escolhe? Como é que Ainda, como você chama? Sônia. Oi, Sônia. Ainda não há essa especificidade, né, de substâncias, né? O que existe são os estudos, o que os estudos, a massa de estudos diz que é seguro ou não, né? E os estudos, basicamente, hoje em dia, são com MDMA e psilocibina, né? MDMA para estresse pós-traumático e psilocibina para depressão. É evidente que isso é um artifício metodológico, né? Porque, na verdade, acho que a gente vai caminhar para um outro momento em que a gente vai chegar nisso. A gente vai ter um nível de conhecimento que permita a gente falar, não, esse aqui vai tomar DMT, esse aqui vai tomar LSD, mas a gente ainda não sabe isso, né? A gente sabe que o LSD, por exemplo, ele dura, são muitas horas de efeito, né? Então, 10 a 12 horas de efeito ali, muitas vezes, você fala, nossa, mas onde que vai parar isso, né? A psilocibina é um tempo de ação mais curto, 4, 5, 6 horas, dependendo da dose, né? MDMA também. Essa coisa do vômito, do enjoo, diarreia também. Para muitas pessoas, a ayahuasca acaba sendo muito exigente do ponto de vista físico, essa coisa purgativa que ela muitas vezes traz, tem pessoas que não toleram. Então, acho que ainda tem muito a caminhar nesse sentido, né? A gente ainda não consegue escolher muito as substâncias, né? A gente sabe que o MDMA ele é mais próximo de um efeito anfetamínico, né? Ele é mais euforizante, né? A psilocibina já é uma coisa psicodélica mais clássica, né? De vivência interna, e então tem essas especificidades farmacológicas, mas aí ainda está distante de um encaixe com um perfil clínico, né? Talvez nem chegue nisso, né? Até o próprio pesquisador que começou, foi um dos caras responsáveis por voltar esses estudos no início dos anos 2000. Ele falou em entrevista, a gente escolheu a psilocibina, não que tenha grande diferença com o LSD, mas está muito menos carregado de questões culturais, estigma, significados, né? Por isso que a gente escolheu a psilocibina. Mas não porque ele melhora, qualquer coisa do tipo. Pelo menos foi um relato que eu li. Vocês já falaram no começo, mas tem algum perfil de paciente que está mais indicado a essa terapia
que existe são os protocolos de pesquisa, né? O critério de exclusão, por exemplo, pessoas com tentativa de suicídio grave, pessoas com histórico de sintomas psicóticos formais, né, psiquiatricamente falando, né, pessoas com um parente em primeiro grau que tenha psicose, transtorno bipolar tipo 1. Então, os protocolos ainda tentam mitigar um pouco o risco, excluindo essas pessoas, né. Mas aí a grande questão é se a gente está excluindo justamente as pessoas que a gente deveria ter mais ousadia, mas a gente ainda não, enfim, acho que a gente ainda está muito limitado nesse sentido, né? Então, basicamente, é um perfil que essas condições de maior risco sejam excluídas, né? E pacientes com depressão refratária e estresse pós-traumático são as duas grandes áreas de pesquisa, né? Outro campo também, pesquisas em dependência de substâncias também, né? Tem um corpo de evidência grande dos anos 50 e 60 em alcoolismo, né? Tem muita pesquisa que ficou perdida por aí, que está sendo resgatada agora também. E um dado empírico, né, pessoas que começam a frequentar rituais com ayahuasca, que tem problema com substância, acabam parando o uso de cocaína, álcool, e acabam incorporando aquele ritual. Aí toda uma discussão, né, se é a substância, se é o ritual. Eu penso que é tudo, né, é uma substituição simbólica que a pessoa está fazendo, né, uma troca, né, e isso acaba ajudando várias pessoas, né, tem muitos relatos nesse sentido. A minha dúvida é um pouco parecida com a da Sônia, assim, esses limites burocráticos até da clínica mesmo, nesse cenário hoje, né? Sei lá, imagino que talvez com a mina seja mais fácil, talvez por isso que tenha tido esse boom de clínicas, enfim, até por ser algo que já é meio que, entre várias aspas, legalizado na nossa prática, né? E aí o ayahuasca, LSD, enfim, o MDMA, imagino que fique mais nessa seara burocrática, ética, moral, assim, né? Para a prática clínica hoje. Tem mais em dúvida como que, fora esses protocolos de pesquisa, como que está hoje no Brasil, assim? Na prática, a gente não pode usar clinicamente, né? Não, a legislação não permite. Só a ketamina. No Brasil, no momento, só a ketamina e o uso ritual da ayahuasca, né? Ayahuasca como liberdade religiosa. Não terapêutico. Mas não como uso clínico também. Só em ambiente de pesquisa mesmo. A gente ainda está... Não pode. Peraí, Pedro, deixa o Geraldo falar. Quando a psicoterapia surgiu, ela surgiu via Hegel, trabalhando resolução de conflitos. A ideia de que existe um eu central, submetido a tensões internas ou externas, consciente ou inconsciente, e que o nosso papel é resolver os conflitos. De uns 40, 50 anos para cá, através de Deleuze e via Nietzsche, surge uma outra maneira de encarar a psicoterapia, que é a subjetivação. Você não está preocupado com a resolução de conflitos, você está preocupado, parte de uma crença de que a nossa não-identidade, o nosso psiquismo caótico, que ele não apenas, ao um contato com ele, produz doença, mas que pode produzir ligações. Eles chamam de polifonia. O psicotiléptico, vocês colocaram um uso bem específico, estresse pós-traumático, assim, abreação, catarse, foram termos que vocês usaram, e que trabalha muito em cima da resolução de conflitos. Mas aquela sua fala dos caminhos da mente, muito interessante, fala a favor da subjetivação. Na verdade, o que o psicotiléptico faz é colocar a gente em contato com áreas de não-identidade. E essas áreas de não-identidade mobilizadas podem criar subjetividades novas. Nesse sentido, eu pessoalmente, embora não estude isso profundamente, eu vejo muito mais uso em qualquer pessoa que vai fazer psicoterapia, e não em pessoas que têm uma clínica específica, com sintomas específicos, com diagnósticos específicos. Mas, na verdade, a possibilidade de todos nós aumentarmos o processo interno de subjetivação, porque essas substâncias propiciam subjetivação. Só queria fazer essa observação
de que a sua fala, quando você coloca nos caminhos da mente, resgata para mim não apenas a resolução de conflitos, mas muito mais um espaço de subjetivação, onde o contato é dado pela substância e a elaboração posterior vai solidificar isso. Só queria apontar esse segundo uso, que me parece muito interessante. Muito bom, concordo. Acho que aí tem esses dois caminhos, né? Um mais operacional, né, de adaptação do indivíduo ao cenário social, os conflitos interpessoais, né, e com ele mesmo, e outro de ampliação, de criação, né? Acho que fala muito. Eu gosto muito dessa ideia do psicodélico como um agente criativo, né? Criativo de significado, de caminhos, de trazer a não identidade para a identidade. Isso é enriquecedor para a gente, né? Eu gostei muito. Pedro, Luiz, falou da parte ser esse pacote. Esse pacote tem substâncias com efeitos subjetivos tão diferentes como o MDMA e os outros lá. Eles propõem adaptações do processo psicoterápico, nesse sentido mais restrito, da RAP mesmo, para diferentes substâncias, com esses diferentes efeitos. Ou esses efeitos nem são tão diferentes assim quanto a gente imagina que seja. Como é que vocês viram isso na formação? Ótima pergunta. No geral, os efeitos químicos, até pela formatação química das substâncias, são diferentes. Mas, no geral, o que se propõe sempre na sessão com a substância é a venda. Isso é algo comum em todas essas psicoterapias assistidas, justamente para que a pessoa vá para dentro. Música, e aí tem uma variedade enorme do que pode ser colocado ali, mas normalmente uma música que tem um certo crescendo e depois uma diminuição, para que chegue nesse pico. E uma proposta que eles chamam em inglês de inner directness, que é um centramento para dentro, assim. Não muda tanto pelo que a gente viu da substância. É claro, vai mudar o tipo de experiência, a indicação, o tempo, mas o intuito assim, acaba sendo esse de se voltar para dentro e sentir o que surge, e os terapeutas estarem ali para dar algum suporte para que esse processo aconteça. Mas não muda tanto, não, você vai fazer sentado, deitado, vai fazer fora. Eu vi algumas sessões da MDMA que durante a sessão tinha muito mais interação do que com os psicodélicos clássicos. Era que, de fato, aquela imersão interna de diferentes próprios do sujeito. E mesmo uma coisa interativa ali entre o psicoterapeuta e na sessão. Mas, aparentemente, isso não é... Eu acho que o que muda é o indivíduo, é o manejo da situação individual mesmo, né? Em média, o MDMA acaba contribuindo para uma exteriorização maior do comportamento, a questão até sexual mesmo, erotização, fica mais evidente do que nos clássicos, né? Então aí é uma questão de manejo, né? Mas não tem tanta... Mas eu concordo que é interessante, mas não tem tanta especificidade assim, né? E na prática, como a gente está no papel de continência, né? Na verdade, é ir arredondando essas manifestações aí de uma forma que a pessoa não se coloque em risco, nem a ela própria, à disposição, e também não coloque os terapeutas em risco também, né? Acaba sendo muito no individual mesmo. Carol. Deixa a Carol depois. Na verdade, eu queria uma indicação de vocês, sou interleiga nessa área. Vocês indicam algum artigo histórico, conta a história, ou algum livro que a gente possa ler sobre a história, eu gosto muito da história. A história dos psicodélicos e o uso terapêutico, vocês têm alguma coisa para indicar? Tem muita coisa, né? Bom, eu indico, normalmente, eu acho que é um livro muito legal, assim, que surgiu também, que é até como um testamento dessa nova onda, que é o Como Mudar Sua Mente, do Michael Pollan. Tem até a série no Netflix agora. Como Mudar Sua Mente? Tem a série. Não sei o que você não... Na nossa biblioteca tem uma tese do Clóvis Martins. Sim. Sobre psilocibina, feita há 60 anos atrás, que traz muito essa história. Que legal. Clóvis Martins foi um dos titulares aqui. Depois tem Foi uma pastinha diretora com PDF, com os livros Bota e aí, artigos. Carolina. Então manda. Tem um encontro, né? Que tem todo final de ano. Começar a fazer substâncias psicoativas.
E esse encontro está gravado, acho que é só quando as pessoas aí pegar o Legal. É bem interessante. Legal. Psiconautas do É, Marcelo Sônia, Lemos também. o livro, né? Do jornalista. Eu sugeriria os livros do Stanisław Grof, porque ele teve essa vivência como psiquiatra clínico. Tem um livro, psicoterapia, não tem traduzido, LSD Psychotherapy. Mas tá em inglês, né? Não tá. Tá em inglês, é. E que ele descreve uns casos ali que você fala, meu Deus, ele teve coragem de sustentar isso. LSD, psicoterapia com LSD, né? LSD Psychotherapy. É impressionante. Assim, eu queria comentar, né, que o quanto a mente ainda é para nós muito infinite, né? O quanto a gente ainda tem muito esse interesse, e quanta coisa que tem a descobrir. Eu estava pensando enquanto vocês estavam apresentando, né, e isso começou com hipnose, Freud, lá atrás, né, nessa busca, né, de conhecimento do inconsciente. E cada vez mais a gente vê que não adianta a gente mobilizar o inconsciente sem integrar o ego, né? Então, eu acho que essas pesquisas são muito interessantes nesse sentido, porque elas trazem o inconsciente e fazem o link, né? Só o uso da substância psicoativa, né, sem a participação do ego, vai jogando esse material extremamente rico no lixo, né? Então, a gente tem que louvar cada vez mais essas pesquisas, né, que a gente tem, né? E o quanto a gente ainda está conhecendo, né? Buscando conhecer os limites da nossa parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Sônia. Patrícia. Então, eu queria fazer um comentário, assim, um pouco na esteira do que o Geraldo falou, que eu estava tentando organizar. Ele pôs em palavra alguma coisa. Eu tenho a impressão que, pelo menos é para eu um pouco processar, né, do que eu estou ouvindo. A gente fica um pouco em busca, eu digo, a gente, uma unidade, assim, um pouco em busca de como a gente acessa a mente, como é que a gente pode ter uma experiência que seja significativa e que cause transformação. Então, sei lá, acho que num processo psicoterápico a gente tem pontualmente momentos em que a gente tem uma experiência emocional significativa que dá uma abertura e que as coisas podem andar. Por outro lado, acho que a gente é um psicossoma mesmo e talvez, né, por outro caminho, que não seja da experiência emocional com o outro, né, a gente acesse essa possibilidade, mas daí precisa de uma integração. Né? Eu estou só tentando pensar, né? Até um pouco também, porque eu acho que a experiência de término, quer seja na breve ou qualquer término elaborada, ela é diferente, eventualmente, porque também acho que tem uma coisa da intensidade, do ritual, da intensidade. Assim, tem tantos elementos juntos, mas talvez seja a busca de um contexto que favoreça uma abertura, né? E não um fechamento cheio de defesas. E na vida é assim também, né? A gente vive tanta coisa que a gente nem está vivendo. Então, só uma reflexão. Clóvis, queria falar alguma coisa? Talvez eu queria falar. Bom, eu tenho 40 anos de estrada, né, de psiquiatria, psicoterapeuta e psicanalista. Nunca parei de procurar coisas. Quando eu entrei em contato com a psicoterapia psicodélica, resumindo, eu acho assim, às vezes eu fico um ano, ou talvez mais, com pacientes sofrendo, tá? E tentando encontrar um caminho para ajudá-lo, a que ele entre em contato, tá, com alguma coisa que supostamente definida, inconsciente. Tá? E me parece que o psicodélico, ele dissolve momentaneamente a questão do ego, eu diria que ele afrouxa o superego, e a gente encontra um atalho. Né?
E isso aflora. Então, o que eu estou falando é que a gente está lidando com pacientes sofrendo, pacientes graves. Né? Outra pessoa, talvez com uma experiência psicodélica, vai ter outro tipo de vivência. E, normalmente, com MDMA, aflora esse conflito, né, ou esse trauma. E, lógico, eu não vejo isso isolado. Nós estamos falando de um protocolo de pesquisa, sob controle e tudo. Mas eu vejo na prática, tá, são pacientes que já vêm de uma história, né, um acompanhamento, onde talvez essa nova abordagem propicie o afloramento, né, dessa questão, e você vai continuar trabalhando com ele psicoterapeuticamente aquele conteúdo que ele traz. Né? E falando um pouco, acho que o Felipe já falou alguma coisa assim, eu acho que nós somos o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós respiramos, o que nós vivenciamos. Tá? Então, eu acho que quando entra um psicodélico, tá? Por que não também? É um tipo de coisa que vai provocar um tipo de manifestação mental, né, na gente. E trabalhar com isso, porque eu não vejo como a solução, né, total, mas para alguns casos você vai ajudar muito o paciente para tirá-lo daquele sofrimento, que ele continue a vida dele. É mais ou menos isso. Né? Aproveitando a fala da professora, né, sobre a hipnose, a primeira coisa que me veio à mente quando começaram a aparecer psicodélicos, né, psicoterapia, era aquela ideia da hipnose anteriormente, da psicanálise ter um efeito, mas um efeito não muito duradouro, né, por isso foi abandonado com prática na psicanálise freudiana, né. E eu queria saber, em relação ao tempo de duração do processo de melhora, né, como é que essa terapia com os psicodélicos tem se manifestado? Com o tempo, né, o tempo é curto de pesquisa, eu imagino, mas como é que tem até agora se manifestado? Os estudos da Johns Hopkins com psilocibina que falam em efeitos duradouros, aí com meses de duração, né, de sustentação do efeito, né, de melhora do humor depressivo, enfim, né. Então tem o que tem sido também incluído como vantagem, né, é a possibilidade de você, falando do ponto de vista farmacológico, né, também é de você usar menos substância, né, em menos momentos, e isso tem um efeito mais sustentado, né. Então esse é um dos grandes apanágios aí dessa nova proposta terapêutica, né, de que você usaria menos remédio, inclusive, né, durando mais, né. Evidente que tem muita variação individual, enfim, tem um universo do indivíduo aí para ser entendido, né, mas parece que o efeito é mais duradouro na medida em que essa experiência emocional corretiva, como a Patrícia corretiva é outro conceito, na breve, né? Mas significativa, né? Tenta se aproximar. Eu estava pensando quantas tentativas a gente tem feito ao longo da história para criar condições de alguma mudança. E acho que a mudança é na linha da subjetivação, né? Você tem uma possibilidade de subjetivar alguma coisa. Né? E são as coisas que não estão lá só no trilhamento, talvez, né? Não tem no simbólico, não tem nada mais. E muitas tentativas, acho que é uma busca. E que quanto mais significativa for essa vivência, né, mais duradouro vai ser o efeito, mais produtor de significado vai ser, enfim, né? Então tem essa... E acho que, falando de um ponto de vista talvez mais psiquiátrico, a gente não tem estudos de longo prazo ainda, porque isso está começando, mas a gente também não tem muito estudo de longo prazo com os nossos remédios, né, que a gente usa na prática. Mais de 1 ano, 2 anos de acompanhamento é pouquíssima coisa. Então, acho que a gente não tem dados gerais, inclusive sobre os psicodélicos. Bom, acho que a gente... Bom, acho que a gente só tem a agradecer. Foi muito, muito instigante, muito interessante. Eu acho... A gente está sempre fascinado pelo fenômeno humano, né? Pela coisa da mente humana e é infinito isso, né? Essas possibilidades e ter essa
manutenção de um olhar científico, né, sobre isso é muito útil, muito rico. Vocês estão de parabéns. E temos tudo a ver, né? Adorei que tenha sido aqui na psicoterapia. Só podia ser aqui. Nós já tínhamos tentado fazer uma reunião geral da quinta-feira e foi barrado. Mas essa tensão entre os delos é a supressão. Eu acho que aí tem uma encruzilhada para a psiquiatria pensar entre essas duas. Bom demais a psiquiatria poderia deitar no divã. Que não na psiquiatria. Na psicoterapia. Obrigado, gente. Tem um lanchinho.